Olá, saudações cordiais a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Para quem não me conhece, o meu nome é Rui Mendes e em nome do grupo de sábios da Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alpha, aqui estou eu hoje para falar a respeito de um tema interessante, como sempre. Hoje eu quero falar a respeito de virgindade, castidade e celibato, que são justamente três condições da existência humana que estão diretamente relacionados com a pureza, né? Que é uma coisa que hoje em dia as pessoas não valorizam e que as próprias etapas da vida, como a maturidade ou a velhice, vão fazer com que a gente acabe tendo que ter contato, né? Seja com a virgindade, no caso dos nossos filhos, seja com a nossa própria necessidade de castidade e celibato ao longo do nosso processo de envelhecimento. Eu lembro que quando eu era criança, a virgindade era vista de uma maneira bastante indesejável, né? De forma que eu passei dos 10 aos 14 anos de idade mentindo para os meus amigos que eu já não era virgem e que eu havia perdido a virgindade aos 10 anos, porque aquilo dava uma certa moral dentro daquilo que é a cultura paulistana, dentro daquilo que é a cultura brasileira. Mas a grande verdade é que eu perdi aos 14 apenas, né? Veja só como o desenvolvimento da sexualidade por vezes nos transforma em seres mentirosos. E eu tô falando de mim mesmo. Mas enfim, né? Começamos. Vamos focar aqui, justamente porque a virgindade, ela é uma realidade, né, que representa a origem de todos nós nesse planeta. E a virgindade, ela acontece enquanto existe isso que nós chamamos de infância, né? Enquanto existe infância, se os nossos pais são seres mentalmente saudáveis, eles certamente vão querer preservar a gente de tudo isso que a sexualidade e o sexo representam, colocando fim na virgindade. E curiosamente, nessa matrix de realidade, a perda da virgindade, ela pode acontecer somente de duas formas, né? Que é simples, com consentimento ou sem consentimento. A perda da virgindade com consentimento, ela vai se dar justamente através daquilo que nós conhecemos como prostituição, ou seja, a mulher que aceita se prostituir e deixa de ser virgem graças a isso, o que certamente é um gerador de trauma, ou o matrimônio, né, que é escolher alguém para perder a virgindade com ele e formar família, o que também pode ser um potencial criador de traumas, né? Então, desde a perda da virgindade até o parto, até a escolha entre a prostituição do próprio corpo ou o matrimônio, a fidelidade, a monogamia, tudo isso acontece dentro de uma psicosfera de trauma. Veja que coisa interessante. Então, a perda da virgindade com consentimento é trauma, porque ou é prostituição ou é matrimônio. Ainda que o matrimônio seja o band-aid criado, né, para que todos os profundos traumas criados pela prostituição deixem de existir, né? E a perda da virgindade sem consentimento, que se daria através justamente do que é abuso e violação, que é o trauma em sua mais perfeita essência. Então, perder a virgindade com consentimento ou perder sem consentimento, ambas as coisas acontecem dentro dessa psicosfera de traumas. E nós sabemos perfeitamente quais são os traumas da prostituição, né? Desde a doença, a degeneração, a poligamia, filhos órfãos, entre outras coisas, ou filhos da puta, né? E também os traumas do matrimônio, que podem ser desde o próprio divórcio até a traição, o adultério, o filho que fugiu de casa, a morte precoce de um filho, cruz credo, Deus me livre, né? Porque isso sim deve ser uma tristeza tremenda, né? Você perder os seus pais é algo natural no ciclo da vida, mas perder filhos deve ser de uma dor tremenda, né? E as mulheres desse planeta que o digam. A minha mãe, mesmo antes de ter o meu irmão mais velho, teve 2 abortos, né? O que certamente é parte, né, de toda a heliografia evolutiva das pessoas que encarnam em corpos físicos femininos aqui nesse planeta. Então, uma vez compreendido a virgindade, uma vez compreendido o que é trauma, uma vez compreendido que a perda da virgindade
é feita através de diferentes formas de traumas, né, mais violentos e menos violentos, mas enfim, até um matrimônio perfeito que dure 95, 100 anos, vai gerar um trauma no seu final, caso um morra antes do outro, principalmente se essa morte for traumática. Né? Então, assim, inclusive se eles morrerem juntos depois de um jantar e de bailar uma valsa, né, a família que fica, os netos e os, né, vão sentir o trauma daquela perda. Então, veja que interessante. Então, toda essa realidade que está relacionada com a virgindade, com a pureza e com os traumas, cria a necessidade disso que nós chamamos de castidade, né? Que, de certa forma, a Igreja Católica e a cultura cristã e os padres e não sei o quê, eles querem se apropriar disso que é castidade, de uma forma que eu considero abusiva. Mas, enfim, o que é a castidade? Né? A castidade poderia ser traduzida justamente como a abstinência do prazer sexual, né? Então, assim, o fim daquele ciclo vicioso criado na adolescência e juventude, principalmente se você nasceu nos anos 70 e 80, né, que vai fazer com que a pessoa, né, pô, na minha época, os pais, né, o moleque com 10, 12 anos, o pai levava no prostíbulo, pagava 1, 2 mulheres para ele perder a virgindade, porque tinha medo que o filho ficasse homossexual, então, né, fosse homossexual e se responsabilizava pela perda da virgindade do filho num prostíbulo, sem pensar nos traumas que isso poderia gerar, né? Então, claro, à medida em que a gente tem filho, à medida em que a gente amadurece, à medida em que a gente cresce, à medida em que a gente evolui espiritualmente, a castidade surge como um estado natural do indivíduo que vai colocar fim a esse círculo vicioso, seja da poligamia, seja de frequentar prostíbulo, ir a clube de striptease, transar com a vizinha, com a empregada, entre outras coisas que, né, está bastante presente na linhagem de DNA da parte paterna da minha família. Né? Então, a temperança sexual no matrimônio, a monogamia, a criação de núcleo familiar, a fidelidade, né? Ou seja, a preservação, né, do sangue e da linhagem. Né? A mulher e o homem se unem justamente para que todos os problemas criados por uma orgia, por um prostíbulo, né, por filhos órfãos, por famílias que jamais existiram, possam ser resolvidos. E é muito importante compreender o porquê que isso acontece, do ponto de vista da medicina quântica, do ponto de vista do grupo de sábios e do ponto de vista da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha. Todo esse processo acontece da virgindade à perda dessa à castidade, porque por detrás de todas as famílias encarnadas na realidade física 3D do planeta Terra, existe uma espécie de duelo, existe uma espécie de guerra entre almas que conseguiram desenvolver esse nível de consciência e maturidade, ou seja, almas castas, né? E almas profanas, almas degeneradas, fornicadoras, né? E a gente vê isso muito claramente no que tange a mim e o meu irmão Pedro HMC. O Pedro, que é famoso, aliás, eu acredito que esse canal, ele, né, com 5 mil, 6 mil seguidores, ele é o spin-off do canal do Pedro com milhões de seguidores, né? Então eu acho que os seguidores do meu canal, na verdade, são os seguidores do Pedro, que viram que o Pedro tem um irmão que é puro, que é casto, que é sério, que é celibatário, o extremo oposto dele, que promove a poligamia, promove, né? Outro dia eu vi um vídeo dele lá, ele tava com chifre e roupa de couro, sabe? Outro dia eu vi um vídeo dele lá e o cara tava se deixando maquiar e pondo roupa de mulher, drag queen, etc e tal, com todo respeito. Isso é o oposto, né, do que é a castidade, do que é a monogamia, que ele inclusive sempre ficou tirando sarro, né, a monogamia dos nossos tios, a monogamia dos nossos padrinhos, as famílias bem-sucedidas. Você já parou para pensar, Pedro, que todas as filhas e netas do nosso avô Jorge e da nossa avó Célia são mulheres, damas que casaram virgens com famílias constituídas, que ao perder os seus maridos se tornaram viúvas com toda a dignidade e não ficaram com a necessidade de fazer tudo isso outra vez, ainda que duas primas que se tornaram viúvas reconstruíram sua vida com outros homens que também eram viúvos, e tudo dentro da Santíssima Trindade, né? Tudo de uma maneira cristã, de uma maneira casta, de uma maneira pura, de uma maneira verdadeira. O contrário do que você promove desde uma perspectiva de que o sexo é o sentido da vida, e fornicar com as pessoas, né? Que o nosso corpo é um parque de diversões, quando na verdade eu nasci para que o nosso bisavô deixe para você bem claro que os nossos corpos são templos.
E por isso todos os filhos e netos do nosso avô Jorge e da nossa avó Célia são damas. Infelizmente, só você e o Luiz Otávio que são homossexuais, ainda que ele seja um homossexual elegante e você um caipira escalafobético, que seguiu a cartilha do SBT e do Silvio Santos. Mas enfim, eu falo isso com todo respeito por você, Pedro, eu te amo. E acho uma pena, morro de pena de você e disso no que você se transformou. Mas enfim, são suas escolhas. E se essa é a forma como você escolheu ganhar a sua vida, eu só posso respeitar, e agradecer que nós não estejamos obrigados a conviver debaixo do mesmo teto, como aconteceu durante a nossa infância e adolescência. E foi tão legal, foi muito legal, até você querer fazer questão de se transformar nisso, até você trazer um anão e um outro sujeito estranho para morar dentro do seu quarto por um período de 3 anos, e nós nunca tratamos você mal por causa disso, nós nunca tratamos eles mal por causa disso. É você que fez questão a vida inteira de tratar a todos, principalmente a mim, muito mal, com todo o desprezo do mundo. E a nossa mãe você sempre tratou como uma idiota, como uma empregada, jamais passou pela sua cabeça que tudo que você escolheu para você mesmo é tudo aquilo que ela rezou a vida inteira para que jamais acontecesse com o filho dela. É por isso que a gente vê agora que você é pai de pet. Então, assim, as pessoas que têm um amor excessivo por animais domésticos, na verdade, estão tentando driblar, estão tentando esconder a sua incapacidade de amar aqueles que têm o sangue do seu sangue, justamente por quê? Por um motivo apenas, porque estes são castos, porque estes são puros. E pode ter certeza que por detrás de toda a família encarnada existe esse duelo, existe essa guerra entre almas castas, puras e bípedes, que encarnam na linhagem de tempos em tempos justamente para que essas almas degeneradas, para que essas almas que passam por um processo demencial na matéria, esquecem de quem elas realmente são e passam a ter uma prática de vida extremamente promíscua, extremamente vulgar, que materializa inclusive doenças. Então, assim, é por isso, então existe esse equilíbrio. Então, assim, a minha vida é abrir uma trilha com facão na mata escura, justamente para que almas degeneradas da minha família, como os meus irmãos, Paulo e Pedro, possam um dia ter um sendeiro para começar a realizar esse caminho de regresso à própria dignidade, à própria pureza. E é aí que surge justamente o celibato. O celibato é justamente a abstinência das atividades sexuais, a continência dos pensamentos e desejos profanos e práticas como striptease, pornografia, filme pornô, ir a prostíbulo, fazer despedida de solteiro, Então, cara, o celibato ele é um nível mais sério da castidade, justamente porque além do resgate da pureza, ele também promove a proteção e a defesa da infância. E se você é uma pessoa que teve pais e avós mentalmente saudáveis, sabe perfeitamente do que eu estou falando. Por quê? Porque a terceira idade, querendo ou não, por mais moderninhos que vocês, vovós, queiram ser, a terceira idade ela obriga e impõe um nível de celibato grande, que resgata aquela infância, e por isso a relação entre avós e netos é tão mais doce, mais bacana e mais linda do que entre pais e filhos. As relações entre pais e filhos costumam ser bastante tensas. E as relações entre avós e netos, dentro de um núcleo familiar saudável, não sei como é nas comunidades... Enfim, imagina você lá, você lá vendo TV com 5, 6 anos de idade, os seus avós transando, consumindo pornografia. Não existe isso. Talvez na favela existe, talvez em algum sanatório, em algum prostíbulo, mas o que é mentalmente saudável é esse celibato que a vida impõe, principalmente quando chega a terceira idade, ainda que a maioria dos casais possam ser castos e terem uma prática sexual com temperança. A grande verdade é que sexo é uma coisa previsível, uma coisa mecânica, uma coisa cansativa. Então o orgasmo também evolui com o tempo. O orgasmo que você tinha lá na juventude com o amor carnal, ele evolui justamente por esse amor que é o amor entre pai e filho, entre neto e avô.
Entende? E por isso que não existe prática sexual dentro das nossas famílias, justamente porque o amor que começa ali com a atração carnal, ele tem que evoluir até o respeito, até a reverência, até a amizade, até a gratidão que a gente vai sentir, na maioria das vezes, pelos nossos pais, pela nossa mãe, pelos nossos avós, né? Isso quando você não nasceu dentro de um núcleo familiar totalmente conflituoso e gerador de traumas, como é o meu caso, né? Então, o meu desligamento da minha família representa um fim de um ciclo de tortura que acontece há gerações dentro da família inteira. Então, você que é considerado o rebelde, a ovelha negra, saiba que você está regenerando, no meu caso, a ovelha branca, né? Justamente porque todo mundo é degenerado dessa família, né? Menos os filhos e netos do Jorge e da Célia, do meu avô Jorge e da minha avó Célia, porque todas as mulheres, todas as filhas e netas do meu avô Jorge e da minha avó Célia lograram esse processo de casar virgem, pertencer a um homem apenas, formarem famílias, serem mães e tornarem-se divorciadas, no caso da minha mãe, ou viúva, no caso das minhas outras tias, sendo que nós temos uma tia, que é a Milu, a Tata, que morreu virgem, que nunca teve um namorado, que nunca teve, né? Justamente por quê? Porque os outros filhos do meu bisavô certamente foram bastante degenerados desde esse ponto de vista, a ponto de materializar um roubo de terras na família, né? E esse é o verdadeiro motivo do porquê eu nasci, porque o que aconteceu na minha família? Quando o meu avô Jorge morreu e entendeu que ele tinha sido cúmplice de um roubo de terra que o irmão mais velho dele, Dr. Manuel, tinha feito, ele não se conformou. E ele quer muito que o meu tio-avô Zé, que reclamou os roubos de terra e foi ignorado pelos outros irmãos, que não aceitaram a divisão do Neco e ficou por isso mesmo, né? Então, assim, o meu avô, por isso eu nasci, né? Eu sou o pedido de perdão do meu avô Jorge para o irmão dele, o meu tio-avô José, por ele ter negligenciado esse roubo de terras que ele não quis acreditar que tinha acontecido. E a minha amizade, entre aspas, com o meu querido primo Rodrigo, eu te amo, Rodrigo, obrigado por tudo que você fez e faz de bom por mim, né? Ainda que com preguiça e má vontade, mas enfim. A nossa amizade é a prova de que o tio-avô Zé aceitou o pedido de perdão do meu avô Jorge. E claro que é uma das coisas mais maravilhosas do mundo você compreender tudo isso, não apenas dentro de você, através da sua própria história, das coisas que sua mãe te contava, mas também através dos registros acásticos, através dos encontros e desencontros, das disputas que houveram depois entre eu e os meus irmãos, justamente para curar a ferida criada 3 gerações atrás, onde um roubo de terras foi perpetrado. E, claro, quando um roubo acontece, né, tem que tomar providências. E o meu avô ignorou isso para fazer média com o irmão mais velho dele, da mesma maneira que o Paulo e o Pedro fazem média um com o outro. E claro que depois de entender a situação, ele se arrependeu muito. Então nós nascemos justamente para cumprir com os desígnios que os nossos ancestrais não puderam. Eu fico muito feliz de poder saber, não apenas saber, como experimentar, entender isso tudo. E é disso que se trata, ser médico animósico. Arcon, mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey, alfa, conectora temporal do grupo de sábios e guardião da psique humana e galáctica, justamente por quê? Porque a psique humana, ao realizar todas essas atividades profanas e vulgares e promíscuas, né, que uma vida sexual desenfreada promove, a psique humana ela vai à periferia da realidade que eu sou guardião, né? Então você que quer ser homem, você que quer ser mulher, você que quer ser feliz, seja nessa vida ou em outra, você vai precisar dessa sabedoria que eu estou aqui compartilhando, e para isso também se dá a razão da minha encarnação no planeta Terra. Mas falemos agora de celibato, né, que é justamente a abstinência das atividades sexuais, a continência dos pensamentos e desejos profanos, o resgate da pureza, a proteção e a defesa da infância, né, e o porquê a terceira idade obriga, você queira ou não, a manter um certo nível de celibato na sua vida, né, justamente para que você não tenha uma lembrança degenerada dos seus avós na infância, né, porque a pior coisa que acontece é você querer erotizar precocemente uma criança, você querer dar o conhecimento disso que é a libido, o desejo, a fantasia, né, antes do tempo correto. E talvez a adolescência possa ser considerada uma anomalia,
né? A adolescência nada mais é do que o resultado do destrambelhamento hormonal de querer ensinar sexo antes do tempo. Agora, claro, você deve estar se perguntando por que eu estou aqui falando sobre tudo isso hoje, né? Virgindade, castidade, celibato, que é algo que certamente não interessa para a maioria dos seguidores desse canal, ainda mais num dia como hoje, onde certamente o Donald Trump ganhou as eleições para presidente dos Estados Unidos, o que certamente vai inaugurar toda uma nova era para o nosso planeta e para a nossa matrix de realidade. E talvez era sobre isso que eu deveria estar falando se eu estivesse me importando com likes, com seguidores e com audiência. Não que eu não me importe, me importo muito. E me importo tanto que prefiro estar aqui falando para um público mais diminuto sobre virgindade, castidade e celibato, justamente porque estou sendo testemunha, né, de uma geração de jovens que, com todo respeito, está perdendo completamente a essência espiritual da vida. Está vendendo a sua alma de forma digital e coletivista, em troca de uma fama e uma fortuna que é prometida, e que muitas vezes eles aceitam sem fortuna, né? A fama mesmo já basta, porque no final das contas, para uma geração rasa, para uma geração vazia, você ser verdadeiramente rico, viver bem, comer bem, ter saúde, evoluir, é algo que realmente não importa. A grande maioria das pessoas dessa geração me parece que realmente prefere a fama a qualquer custo, inclusive se o custo disso é o sacrifício de si mesmo, se o custo disso é a própria pobreza, é a própria miséria, que por vezes a gente vê aí, né, acontecer com os podpá da vida. Pode ter quanto dinheiro for e não consegue deixar de ser pobre, não consegue deixar de ser burro e fica fazendo pobrice, né? Então, assim, é uma coisa muito assustadora. E eu sei que o nosso canal aqui, pequenininho, humilde, é uma gota nesse oceano de boa vontade, de inteligência e sabedoria que pessoas precisam, né, justamente para poder estar livre de toda essa influência satânica, que essa cultura pobrista, que essa cultura esquerdista, que essa cultura medíocre, sexista também, né, acaba promovendo na vida dos jovens. Então, poxa, eu estou aqui justamente para que vocês compreendam a verdadeira ordem natural das coisas, né? Se você quer ser uma alma eterna, basta você seguir todas as regras e disciplinas que a sabedoria nos ensina. E para isso é muito importante desistir de mentir, desistir de fingir, né? Ter um propósito de vida nobre. Não importa se você é lixeiro, não importa se você mora num quartinho na casa da sua mãe, né? O que importa é tudo o que você faz de bom e de correto, enquanto, né, para agradecer ela por te dar esse quartinho. E, claro, futuramente para poder estar livre dessa situação e ser uma pessoa emancipada, né? Então fique sabendo, meu amigo, que o resgate da pureza na linhagem de DNA das nossas famílias é um dos principais motores do sistema de reencarnação e reciclagem das almas. Por detrás das nossas existências existe uma realidade muito simples, que é um duelo entre almas castas e puras e almas enfermas, dementes e degeneradas, como infelizmente é o meu irmão Pedro HMC. E essa guerra atravessa as eras, justamente porque o nosso bisavô não vai permitir, como não permitiu, né, que vocês sigam proliferando esse processo degenerativo, como a gente vê acontecer com o próprio matrimônio do Pedro HMC, né, que teve um fim trágico. Né? Primeiro, o matrimônio com uma pessoa sexualmente perturbada e mentalmente desequilibrada, que também estava em busca de fama e fortuna, conquistou essa fama e fortuna durante um determinado tempo, mas que sacrificou a própria vida por causa de um comportamento sexual por parte do Pedro totalmente sombrio, né, que ele vai dizer que não, que quem matou ele foi os haters. Mas a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? E por isso eu fiz questão de encarnar entre todos vocês, seus degenerados e demais seres dementes da nossa família, né? Justamente para que vocês tenham claro que médico é quem cura a si mesmo. E isso a nossa classe acadêmica deixou claro durante o processo da pandemia. Enfim, meus amigos, minhas amigas, meus colegas de trabalho, todos aqueles que conformam a nobre audiência e pequena audiência desse canal, mas não menos nobre,
Agradeço a todos vocês, principalmente as pessoas que realizam donativos através do pixmendes.rui@gmail.com. Saiba que, graças a vocês, nós seguiremos criando conteúdo para esse canal e, portanto, eu peço que você me dê uma força, se inscrevendo no canal, compartilhando e deixando qualquer comentário aí, justamente porque quanto mais comentários as pessoas fazem, quanto mais a gente desenvolve um diálogo aqui nos comentários, mais o vídeo aparece para pessoas, né, que, como vocês já sabem, através dos interesses que elas manifestam na internet, o algoritmo faz com que a gente se encontre. Mas enfim, agradeço a todos de verdade e de coração, seguiremos em contato e trabalhando até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.